A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, você que é inscrito, você que não é inscrito, a paz do Senhor a todos. Nós estamos hoje aqui para meditar um pouco mais na palavra do Senhor. Mais uma vez, esse é o segundo, Hoje é o segundo vídeo que nós vamos falar sobre Romanos capítulo 13, versículo de número 11. Nós vamos falar dessa carta de Paulo aos Romanos, uma carta abençoada, onde Paulo ele vai tratar de coisas civis, de direitos civis, de como os cristãos deviam se portar perante as autoridades, e outras coisas mais. Aqui no capítulo 13, Paulo está se tratando sobre amor ao próximo, sobre questões sociais, E aí no versículo 11 nós vamos achar aqui algumas coisas bastante interessantes. No vídeo passado nós falamos sobre conhecer o tempo presente, conhecer o tempo que está ao nosso redor, o que está acontecendo, Nós temos essa ciência, diante de um cenário espiritual. Hoje nós vamos falar um pouco mais desse versículo. Amém? Você que não é inscrito, caiu de paraquedas aqui no canal, se inscreve no nosso canal se você gostar aí da palavra, se você gostar das nossas mensagens, se inscreve no nosso canal. E você que já é inscrito, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui embaixo. Cada comentário, cada like, ajuda ao nosso canal a crescer. Você está fazendo aqui está interagindo aqui conosco e o YouTube entende que vocês estão gostando, amém? Então vamos lá para a palavra. Romanos capítulo 13, versículo de número 11, diz assim a palavra do Senhor: E digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Amém? Então esse é o texto a qual nós vamos falar hoje. E semana passada, no último vídeo, nós falamos sobre a metáfora de conhecer o tempo, de nós estarmos cientes do tempo presente, do tempo ao nosso redor, e nós compreendemos que é necessário nós estarmos sempre atentos às coisas espirituais que acontecem ao nosso redor, as coisas espirituais que sempre estão acontecendo perto de nós, E agora nós vamos falar sobre essa metáfora do sono, onde Paulo ele vai dizer, olha, é já a hora de despertarmos do sono. Paulo ele não está falando aqui simplesmente de um despertar do sono fisicamente, não, mas ele está falando sobre um despertar espiritualmente. Paulo ele está nos alertando contra a letargia espiritual. Ele está nos alertando contra a sonolência espiritual. Às vezes nós lemos o texto, e não porque não compreendemos que é uma metáfora, compreendemos, mas não vamos a fundo buscar do Senhor, Senhor, o que o Senhor precisa, o que o Senhor quer falar conosco através desse texto. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre essa metáfora e compreender o que Deus pode falar conosco através desse texto. Quando Paulo ele vai dizer, olha, é já a hora de despertarmos do sono, é já a hora de sairmos da sonolência espiritual, é já a hora de estarmos atentos, em nossas vidas espirituais. Como eu disse, Paulo ele traz um alerta contra a letargia espiritual. Pastor, e o que é letargia espiritual? É justamente isso, essa sonolência, essa inconsciência espiritual. É a falta de vigilância espiritual. Isso é a letargia, É esse o despertar do sono que Paulo está trazendo para nós nesse texto. É já a hora de despertarmos do sono. É já a hora de sairmos dessa letargia espiritual, dessa sonolência, dessa inconsciência, dessa
falta de preocupação, né? É quando nós estamos vivendo, né, a nossa vida espiritual, no ir para a igreja, volta para casa, vai para o trabalho, vai para a escola, vai para a faculdade, né, vai para os seus afazeres, vai para os lazeres, né, e vai para a igreja e volta. E sempre a mesma coisa. Isso é a letargia espiritual. Alguns estudos ainda vai dizer que essa letargia espiritual ela é bem comum quando a igreja ou quando a pessoa passa por um processo de avivamento, um processo de aprendizado por um tempo, e daí a pouco a pessoa ela já entra nesse processo de letargia, de sonolência espiritual. A pessoa passa por um bom momento espiritual, por um avivamento, por um toque pelo Senhor, uma experiência nova, e daí a pouco a pessoa já entra num estado de sonolência e entra num ponto de letargia espiritual. Isso é o que acontece, Agora, vamos parar e pensar. Paulo ele nos alerta, olha, é já hora de despertarmos do nosso sono. É como lá em Mateus capítulo 25, quando Jesus está contando sobre a parábola das 10 virgens, é como o soar, dizer, olha, aí vem o noivo, que acordou as 10 virgens que estavam dormindo, Porque a palavra ela vai nos dizer que as 10 virgens dormiam, tanto as 5 prudentes quanto as 5 loucas. Mas aí houve-se um clamor, aí vem o noivo, e elas despertaram. Assim Paulo, ele está dizendo nesse texto, é já a hora de despertar do sono, é como esse soar, aí vem o noivo. É hora de nós estarmos despertos, atentos espiritualmente. E se nós pararmos para pensar e analisar no tempo em que vivemos o hoje, quantas igrejas, quantas pessoas, quantos cristãos, quantos irmãos nossos não está dormindo, não está nessa letargia, não está nesse sono profundo, essa falta de energia espiritual. E quando eu digo energia espiritual, não digo em outro sentido, além da energia de fazer alguma coisa, de trabalhar na obra do Senhor, de procurar algo para fazer, de estar sempre levando o evangelho, de estar sempre em fervente oração, de estar sempre em busca, de estar fazendo algo para o reino. É essa falta de energia. Quantas igrejas, quantas pessoas, quantos irmãos nossos não está assim? E aí nós podemos parar um tempinho e avaliar a nossa vida espiritual, olhar para dentro de nós e falar, Senhor, será que eu não estou nesse estado de dormência, nesse estado de sono? É tempo de nós despertarmos. Paulo, ele nos traz essa alerta. Paulo, ele nos traz esse chamado para despertar do sono. Que nós venhamos despertar do sono neste dia. Que eu, que você venha conhecer o tempo presente, venhamos compreender o que está ao nosso redor, aproveitarmos as oportunidades que o Senhor nos dá e despertarmos do sono. É tempo de nós estarmos atentos. É tempo de nós estarmos alerta, pois o Senhor Jesus Cristo, Ele está próximo. Amém? Essa é a segunda parte deste vídeo. Creio que nós vamos ter só mais uma parte desta palavra. Amém? Fique com essa palavra no seu coração. Romanos capítulo 13, versículo 11. Um texto muito abençoado para a nossa meditação. Deus te abençoe grandiosamente. Tá? Você gostou dessa mensagem? Curte. Compartilha com alguém este texto. Compartilha com alguém esta palavra, para que alguém também seja abençoado grandiosamente. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Curte, comenta, compartilha. Amém? Deus te abençoe e até mais.